Olá, tudo bom, gente? Chegamos para nossa live de discussão da inquilina de Wildfell Hall. Eu até tava escrevendo o nome errado ali, a gente tava falando agora que eu tinha colocado de vento, wind, mas é o Wild, né? E quero saber aí, vocês conseguiram terminar o livro? Deu tudo certo na leitura? Porque hoje a live vai ser com spoiler. Eu tô aqui com um convidado bem especial. Christian aceitou o nosso convite de vir aqui discutir o livro com a gente. Ele leu também, né? Era uma leitura que você estava se programando para esse ano e deu certo para ler com a gente na leitura coletiva. Cris, se apresente aí pro pessoal. Então, gente, eu acho, ó, muitos de vocês eu acho que já acompanham o meu canal. Se não acompanham, ó, vão para lá também, tá? Mas eu não tô fazendo, tô canal no YouTube, eu não tô fazendo mais lives aqui na Twitch, já faz um tempo já. Então, enfim, já faz uns anos que eu tô lá no YouTube, também no Instagram, fazendo conteúdo digital, assim, conteúdo de livros, trazendo resenhas e inúmeras coisas. Também faço leitura coletiva lá de clássicos, eu chamo Calhamaços Clássicos. Eu comecei em 2017 e eu queria só ler calhamaços, né? Calhamaços são livros bem grandes, clássicos. Era mais para tirar o medo que as pessoas tinham de ler esses grandes livros, né? Esses livros volumosos. Enfim, no fim das contas está dando certo e terminamos ontem 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, adorei, muito bom. E agora, dia 20, próximo sábado, a gente inicia Moby Dick. Então, estou bem empolgado. Ah, esse é bem grande mesmo. É um É, bem desafio. grande. É. Então, pra quem não conhece, não conhecia ainda o canal do Chris, tem aqui no chat o link do canal dele. Pra quem tá vendo a live depois no YouTube, também vai estar o link do canal dele aqui na caixa de descrição pra vocês conhecerem o projeto de leitura dele. Tem medo de ler calhamaço, aí ó, aproveita pra participar do clube dele de clássicos calhamaços. E esse daqui, pra você ver, era um pouquinho, né, calhamaço também. Porque É ele verdade. tinha mais de 600 páginas, esse livro. Ele, pelo menos a tua edição também tinha mais de 600 páginas. Eu acabei lendo na edição da Martin Claret, o Chris leu na edição da Penguin. É mais de 600 páginas nessa edição da Penguin. Uhum. E ele foi um pouquinho demoradinho de ler, né? Apesar da escrita da autora ser bem fluida, assim, bem envolvente. Eu acho que a escrita dela foi muito envolvente pra mim. Mesmo assim, tomou bastante tempo a leitura do livro. As coisas aconteceram de forma meio lenta também na história. Até a gente estava comentando que talvez poderia ter sido um pouquinho mais enxuto essa história, né? Ela teve muitos É, detalhezinhos. O que você achou, Cris? eu achei que poderia ter enxugado, sobretudo, a parte da Ellen. Eu acho que ela se estendeu demais. Mas eu acho que sim, que poderia sim ter sido enxuto. Mas esse livro das Irmãs Brontë, eu comparo ele muito mesmo com o Morro dos Ventos Vivantes, por incrível que pareça. Mas a gente vai chegar lá e eu vou discutir um pouquinho sobre o porquê eu acho parecido. Uhum. Vamos falar num geral da leitura antes da gente entrar com spoiler. Qual que foi a nossa experiência com o livro? Eu quero dizer que eu amei muito. Eu já tinha lido, falando dos outros livros das Irmãs Brontë, eu já tinha conhecido as outras autoras, né? Eu gosto muito de Jane Eyre, é o meu clássico favorito, e eu também adorei muito Morro dos Ventos Uivantes, e esse foi o primeiro livro que eu li da da É, Anne Brontë. E eu, assim, eu adorei a escrita dela, eu adorei muito o tema do livro, me pegou muito, assim, eu adorei demais e eu me envolvi muito na história. E a narrativa também me pegou muito de surpresa, porque ele é todo em forma de cartas, né? Uma narrativa epistolar. E ela tem uma narrativa dentro da narrativa. Isso me pegou muito de surpresa. Eu não esperava por isso que a maior parte do livro seria todo aquele diário porque quando você começa, você pensa, ele vai ler o diário, uma partezinha específica, mas não, o livro todo, na verdade, é mais essa outra narrativa dentro da narrativa. Então isso me pegou muito de surpresa e eu acabei gostando muito do livro, acabei favoritando ele, mas muito mais pelo tema que o livro trouxe. Eu gostei muito da história mesmo. eu acho que eu já li todas as Brontês, assim, não os livros, mas eu acho que pelo menos um de cada.
Eu já tinha lido um outro livro dela, chamado Agnes Grey, que foi o primeiro livro da Anne Brontë. E, gente, que livro ruim. Horrível. Aqui parece outra pessoa, sério. Aqui parece outra pessoa que escreveu. O Agnes Grey, eu fui bastante empolgado porque eu já tinha lido o Jane Eyre. Jane Eyre de todos ali, das Brontes, é o meu favorito. Gosto bastante. Até assim, eu acho até um pouco errôneo a gente comparar as irmãs, né? Porque Uhum, não são iguais, são mentalidades, cabeças diferentes. Como diz aquele ditado, cada cabeça é uma sentença, né? Então, cada menina lá, cada Brontë, ela tem um pensamento diferente, apesar delas serem criadas juntas, mas cada um tem sua, defende o que acredita, né? Então, eu gostei muito de Jane Eyre, me apaixonei demais, 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 é tanto que eu quero ler os outros livros da Charlotte, Shirley, enfim, Violet, mas aí eu fui e peguei o Agnes Grey, que é o primeiro da Anne. E me decepcionei muito, porque é um livro que, para mim, nada aconteceu e a personagem ela é muito apagada. Parece que ela não tem alma. Mas depois que eu li, passou meses e meses e meses, eu fiquei refletindo sobre aquela história. Eu acho que é bem isso, né? O papel da mulher naquele ambiente vitoriano, que é o que também a Anne traz um pouco aqui nesse romance, né? Ela descreve muito bem como é a mulher na era vitoriana. É aquele apagamento, né? Que a sociedade quer fazer, quer impor às mulheres, né? E assim, eu li o Morro dos Ventos Vivantes também, que eu sou apaixonado, e assim, a gente vai só fazer uma comparaçãozinha aqui com o Morro, mas o Morro, ele me transportou para um lugar totalmente diferente do que as pessoas geralmente comentam, né? Porque que as pessoas comentam mais do romanção, do Radcliffe, enfim. Mas para mim é um romance que leva e mostra uma faceta da era vitoriana muito mesquinha e preconceituosa. Eu não sei se você lembra, Patrícia, a questão de mostrar o quanto eles são preconceituosos. Por exemplo, eu uhum, não vou dar spoiler, tá? Mas o Radcliffe ele não pertence àquele lugar. Ele é um estrangeiro. E ficavam direto falando: ah, você é um homem de cor, ah, você parece um índio, ah, isso e aquilo. Aí você vai pegando essas coisinhas e vai mostrando o quanto a sociedade moldou aquele homem e ele transformou no que ele transformou, né? Por isso que eu uhum. digo, que ele foi produto da sociedade vitoriana. E a gente vê claramente aqui nesse texto. Sim. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu e da autora ter trazido essa parte assim mais de moldar a personagem no negócio Uhum, da expectativa, né? Ela tinha toda aquela expectativa que a sociedade estava impondo em cima dela, né? Como mulher, como esposa, como mãe. E daí, quando ela conta sobre a vida dela de casado, quebra toda aquela uhum. expectativa que ela tinha, né? Sobre esse marido dela. E mostra o quanto a autora quis criticar isso no livro. Eu achei incrível, porque ele é um livro feminista, se você for ver, né? Sim, E para aquela imagina naquela época você ler um livro desses e hoje a gente já é mais acostumada a ler livros assim, mas naquela época isso foi algo totalmente à frente, né, do tempo. Então eu fiquei muito fascinada com esse tema que ela quis trazer para a história. Essa quebra da expectativa do casamento, dela achar que seria tudo perfeito, que seria o marido dos sonhos, e na verdade foi tudo quebrando a personagem, assim, ao longo da narração dela, dos dias, dos anos que foram se passando. E o que eu mais gostei muito, assim, também é a construção dela de querer passar por isso e ir atrás da vida dela mudar a respeito disso e não abaixar a cabeça pro que estava acontecendo. Ela disse, se minha vida vai ser assim, então eu vou ir atrás do melhor para mim, com o meu filho, e vai ser isso. Ninguém precisa até ficar sabendo disso, né? Mas eu quero ir atrás da minha felicidade. Isso é mas muito, muito legal. qual era a perspectiva ali da sociedade vitoriana em si? O que que eles queriam? Queriam que, você vai se divorciar? Tudo bem. Agora você vai arcar com as consequências. Quais eram as consequências? Não ia ter mais filho,
ninguém queria mais você, a sociedade ia te rejeitar, até a igreja ia te rejeitar, porque ali a sociedade vitoriana, além de todo o preconceito arraigado, tudo aquilo, tem a questão também da religião ser muito forte. Então, eles misturam tudo aquilo e Uhum. tornam algo muito opressor, sobretudo para as mulheres. Aí, se a gente olhar por outro lado, e quais eram as consequências do homem? Porque ficou só atacando ela, de certa forma, apontando para ela. E o homem também, ele não estava divorciado? Ele não estava só? Será que ele. Porque o homem ali, quando a gente lê a história e entende, ele poderia reconstruir uma família, mas por outro lado, a mulher não, né? Não. Não, Ela não podia nem pode. nem criar o filho dela, porque eles veriam que a criação que ela daria para o filho dela seria uma criação que eles não aceitam, né? Uma criação ali de que ela se separou do marido e tá tendo uma vida totalmente diferente, mas e ela, na verdade, ela tava pensando na criação que o marido dela poderia dar para ele, porque ele tinha, né? Sim, Tudo ele que tinha ele tinha problemas de feito. alcoolismo, né? Aquela Uhum. questão ali, e aí é interessante porque isso é bem biográfico, tá? Eu não sei se você pesquisou Uhum. sobre isso, mas essa questão do alcoolismo, ele está muito inserido na história do próprio irmão das Brontë, que tinha um problema gigantesco com o alcoolismo, e isso que foi um impacto muito grande quando foi lançado esse livro. A Anne Brontë não viu tanto impacto desse livro, né? Tanta repercussão, porque ela morreu logo após Sim. a publicação desse livro. É tanto que naquela época era tão preconceituoso, eu digo que aquela época era tão preconceituoso que as irmãs Brontë, eu não sei se vocês sabiam, elas publicavam com pseudônimo masculino, né? O nome da Anne era Acton Bell, e ela publicava esse livro com esse nome, Acton Bell. Quando foi lançado, eles pensavam que era um homem que tinha escrito aquilo, mas porque a sociedade, ela, como era uma sociedade patriarcal, machista, então ele absorvia muito mais forte romances escritos por homens. Imagina aí se ele descobrisse logo de cara que foi uma mulher que escreveu, ou coisa abominável, né? Uhum. Enfim. Mas a história toda dessa personagem, da Ellie, enfim, é uma história muito marcante, porque basicamente ela era bem subversiva para aquele momento. Ela ia contra os preceitos do que a sociedade vitoriana acreditava. Imagina aí, coisa abominável, uma mulher criar um filho sozinha. Uhum. Como pode isso sem um homem? Como o menino vai. Até tem uma coisa bem interessante. O menino vai nascer, vai crescer marica, o menino vai Aham. crescer com trejeitos. Olha o preconceito da era vitoriana, né? Sim, e até dá pra gente falar do começo do livro, né? Quando ela chega, a Ellen, né, a nossa protagonista, ela é a inquilina ali dessa casa que se chama Aham. Wildfell Hall. Ela se muda pra esse lugar com o filho dela, sozinha. E o pessoal já começa a especular muito sobre a vida dela. Isso. Já começa aquela parte da fofoca, como é que ela, quem que é o marido dela? E ela chega lá como viúva, né? Aham. Ela chega lá como viúva, que ela tá criando o filho dela sozinha, e o pessoal especula muito a forma que ela tá criando o filho dela. Isso me chamou muita atenção. Que eles ficavam falando, não, porque você não pode criar teu filho desse jeito, que ele vai ser de tal jeito. Eles ficavam é, é, metendo muita colher ali na criação da criança, logo Mas é no porque início. o que que eles pensavam? Que se um menino ia crescer só com a criação da mãe, ele não iria ter uma figura, um homem, um macho ali para meio que se espelhar. Ele ia se espelhar na mãe, né? Hoje em dia Uhum, isso é totalmente errôneo, mas se a gente lê com aquele pensamento, é, aquele pensamento da época era isso, entendeu? Não é um pensamento hoje que a gente tem esse pensamento que a criação não interfere na sexualidade. Não tem, e os estudos já demonstraram que isso não tem nada a ver da criação interferir na sexualidade. A sexualidade você nasce com aquilo, é intrínseco seu. E então, mesmo que ele, mas se fosse uma menina, se a gente se jogasse agora, se o pai fosse sendo separado e ele fosse criar uma menina, a menina ia uhum. crescer, eu acho que a sociedade não ia falar isso. A Então, menina ia crescer só com trejeitos masculinos, eu acho que não, eu acho que não. Porque a sociedade nunca ia falar isso, porque Uhum. é homem, né? Até porque é uma sociedade patriarcal, que vem que onde o homem ele é o foco das atenções, né? Uhum. E o que eu achei mais legal depois, quando a gente conhece a história dela,
é que além da gente ver, né, toda a história dela, do que aconteceu com ela, a gente vê também por que que ela fica tão impactada com o pessoal dando pitaco ali na criação do filho dela, porque ela tá criando da forma que ela, digamos, ela tava evitando, na verdade, que o filho dela fosse igual ao pai. Então acaba sendo uma reviravolta no livro, né? Eles falando, ah, você tá criando ele errado, mas ela fica, mas e se ele fosse criado pelo pai, ele ia ser igual ao pai dele, né? E o pai dele era uma pessoa totalmente de uma forma abominável, assim. Aham. Ele era um cara abusivo, ele era alcoólatra e ele também teve a traição que ele fez com ela. Então, era o que ela tava evitando e era o que o pessoal tava criticando no E aí eu começo. achei bem interessante você trazer esse ponto, porque há uma quebra de expectativa aí. A sociedade pensava de uma forma, e aí a gente vê uma forma totalmente diferente. Por que é uma quebra de expectativa? Porque ela está criando essa criança totalmente diferente dos moldes vitorianos, né? Isso é muito revolucionário, e eu fiquei imaginando como esse livro deve ter pipocado naquela época, porque, meu Deus, isso deve ser abominável, né? Porque imagina uma criança crescer sem todos os preceitos e todos os ensinamentos que uma sociedade vitoriana tem que ser, sabe? Então, ela, de certa forma, ela quebrou expectativas, ela gerou uma criação mais moderna. Você pode ver que a protagonista ela é muito à frente do seu tempo, porque é uma mulher separar e viver sozinha com um filho é muito revolucionário, é muito moderno para a época. Uhum. Foi o que o que você mais fica refletindo sobre a leitura. Uhum. Depois, quando você termina e você começa a pensar o que você leu, tudo isso que a autora colocou na personagem é muito à frente do tempo que ali da era vitoriana. Então, ele acaba sendo um livro incrível, uma experiência muito incrível. Então, não tem como você não perceber isso, né, na experiência de leitura. É muito, muito legal. Uma coisa que muito me chama a atenção nos romances das Brontë, eu não sei se você já percebeu, que as casas, elas são protagonistas, né? Sim. Todas as casas ali, por exemplo, você vê em Morro dos Ventos Vivantes, tem uma casa onde o Radcliffe vive, onde tem o fantasma, né, de Catherine. Além do mais, tem a Jane Eyre, que tem uma casa, a Agnes Casa. Grey tem uma casa, muito comum na era vitoriana. Aqui você vê também uma casa, se eu não estou enganado, quando a protagonista chega, a casa está meio como se fosse ruínas, não? É meio Uhum. decadente, né, que chamam. É. E ali, se eu não estou enganado, eles saíram. Gente, já faz mais de uma semana que eu li esse livro, tá? Acaba esquecendo. Mas, se eu não estou enganado, os antigos moradores eles saíram porque lá os ventos eram muito fortes, né? Então, é por isso que chama o Widefield Hall. A hall ali da casa, o Widefield, por causa do povo, dos momentos ali mais selvagens. Aí vem aí a minha comparação com o Morro dos Ventos Uivantes, que ele vai trazer o quê? A Anne vai trazer as mesmas iniciais dos Morros dos Ventos Uivantes. Wide, W, Phil, Hall. Wide, que é WH. E aí, se você olhar o Morro dos Ventos Uivantes em inglês, é Holden Heights, que é WH. Dizem que é o irmão mais velho é, é do, do, é o irmão mais velho, né, do Morro dos Insurvantes, porque aí um contraponto, né, não na questão do fantasma, das coisas em si, mas do tema que ela traz, né, esse tema vitoriano, onde as pessoas sempre dão pitaco na vida ali, porque se você tirar toda essa questão da magia que tem ali, meio fantasmagórica, do Morro dos Insurvantes, as coisas são bem parecidas, né, chega um estranho, chega ela também, que ela, de certa forma, ela pertence à cultura, pertence à sociedade vitoriana, mas ela é uma estrangeira naquele lugar. Se você perceber ali quando ela chega, ela é uma estrangeira, porque todo mundo quer saber da vida dela, quer dar pitaco na vida dela, quer saber o porquê ela está sozinha e por que está naquela casa, aquela coisa toda, né? Então, Uhum. há essas comparações. É tanto que aqui também tem, falando um pouco disso, tem uma introdução muito boa nessa edição da Penguin, e que diz assim, ó, o romance de Anne Brontë é o irmão forte,
e controverso do Morro dos Ventos Vivantes. Aí diz que até as iniciais WH e o sistema de personagens iniciais com H reproduzindo a série Hyde, Hindley, Radcliffe, Harrington explicam essa afinidade. Em ambos os romances, a casa na charneca é dinástico, foco de desejo e curiosidade, mas sem a presença da inquietação e usurpação violenta, nem extremos ódios da ânsia possessiva que assombram a mansão, que é aquela questão dos fantasmas, né? Aqui a gente vê só mesmo a questão dos moradores ali meio que incomodados, né? Agora, Uhum. sinceramente, deve ser muito ruim viver num lugar desse. Não, esse livro, o pessoal é muita fofoca, né? Muita fofoca em cima disso. E depois ficam cuidando muito a vida dela, porque ela começa. Começa um burburinho que ela tava se encontrando lá com outro rapaz, que depois a gente descobre que era o irmão dela. E tanto que na verdade, o livro começa narrando pelo Gilbert, né? O Gilbert, ele tá Uhum. contando em forma de cartas também para uma outra pessoa essa história. E o Gilbert, ele fica encantado pela Ellen, né? Ele começa. No começo, né, eles não se dão muito bem. Vamos dar pra gente falar um pouquinho sobre o relacionamento desses dois também, que eu gostei muito, a parte do romance, né, em si. Porque o romance, na verdade, ele fica de plano de fundo da história, ele não é o tema principal da história, mas fica algo a mais ali também desses dois personagens. E no começo eles não se dão muito bem, e ele já percebe de começo o quanto ela tem uma personalidade mais forte, assim, de. Ela não aceita muito o que as pessoas falam, ela rebate muito o que as pessoas falam. Isso chama muita atenção dele no começo. Mas daí ela também, né, não tem uma visão muito amigável dele no começo, mas depois eles começam a ficar amigos e eles vão se conhecendo melhor, até que quando começam a falar mal dela, ele já fica mais curioso para saber se é verdade o que estão falando, porque ele não vê toda essa maldade que falam dela, ele quer descobrir se realmente o que está acontecendo com ela. Ela acaba sendo uma personagem misteriosa ali para os moradores locais, e Mas é ele é porque o. também ela se fecha, né? Ela se fecha, É, acho que é uma espécie de proteção. Eu senti muito isso. até por conta de tudo que aconteceu, ela não pode, né, abrir o jogo a respeito de Uhum. tudo. E ele é o que se interessa em ser amigo dela e tentar ajudar ela de alguma forma. E ela sente essa confiança nele e entrega o diário dela pra ele descobrir toda a história dela. Então, eu gostei muito do relacionamento desses dois personagens também, tanto que até no final eu tava torcendo até pra que desse tudo certo. O que você achou deles dois? Ah, eu achei um relacionamento muito maduro, sabe? E até porque há muito respeito ali. Se você perceber, tem um cuidado tão grande, sabe? Eu não sei, é como se ele quisesse ajudar ela de alguma forma, né? Sim, A gente percebe queria muito a bem todo isso. custo ajudar ela. A todo custo, ajudar a encontrar algum jeito, mas um jeito também que não vá chamar tanta atenção, enfim. Porque, enfim, tem aquela coisa toda da sociedade, né? E aí tem uma coisa bem interessante, que toda essa questão da sociedade atacar e aquela coisa toda, e aí você pode ver que a degradação da mulher em si, ela vira uma norma ali. Porque se você perceber no fim das contas, as pessoas querem degradar ela só porque ela não tem um homem, não tem, porque qual é a necessidade? Isso é bem interessante porque a gente vê isso nos livros de Asbronte, diferente de outros livros da era vitoriana, elas quebram sempre esse padrão do patriarcado, né? Onde a mulher não precisa estar, para ser feliz, não precisa sempre ter um homem ao seu lado, Uhum, ela vai ter que trabalhar. O caso da Jenner, né? Jenner, sozinha, sempre buscou suas coisas. Claro que ela terminou com alguém, mas no fim das contas ela buscou tudo sozinha. Ela buscou, ela trabalhou, ela se sustentou. uhum, Aí isso é interessante, porque isso também se torna um pouco biográfico, né, autobiográfico, porque a Anne, ela trabalhou em 2 casas, 2 casarões ali na época, como governanta. Então, ela já ouvia isso, da sociedade burguesa, sabe? Tipo, você vai viver o tempo todinho. Se você pegar um pouco da biografia dela, né, e ela fala um pouco disso, você vai viver o tempo sozinha aqui, não vai ter filhos, vai sempre cuidar dos filhos dos outros.
Então, ela foi e trouxe à tona isso aqui, né, de uma mulher, solteira, mãe solo, onde ela pode sim ser feliz com um filho e não precisa de homem, sabe. E aí mas, aí por outro lado, a sociedade quer degradar a mulher com coisas, com etiquetas estranhas, e aí se torna uma norma, né, para a sociedade vitoriana, essa questão da degradação da mulher. E dessa forma o Gilbert quer ajudar, né, mas assim, com Uhum. todo cuidado, porque Sim. A gente vê isso no final, né, que também ele não quer ser muito invasivo. Ele deixa ela, né, tomar as suas decisões lá no final do livro e ele fica assim: "Não, eu só tô aqui pra ajudar o que eu puder, né, contar para as pessoas a verdadeira história dela. É o que eu mais quero que o pessoal saiba que ela não é tudo aquilo que estão falando, contar a verdadeira história dela". Então isso faz com que a gente goste muito do personagem, porque a gente vê o bem nele de realmente querer ajudar. E se caso ela, né, queira ficar com ele, assim, ele vai ser a melhor pessoa do mundo, né? Ele vai se sentir muito uhum. sortudo com isso. Eu acho que é aquela coisa: "Olha, Ellen, eu tô aqui, tá?". É tipo É. assim: "Faça, eu vou ficar de espectador, eu tô aqui, você quiser ajuda, é só chamar". Era mais ou Uhum. menos isso, né. É, eu acabei gostando muito desse personagem por conta de como ele agiu, assim, no final. Me pegou de surpresa. Ele não foi invasivo, assim, de, eu tenho que ir atrás dela, eu tenho que fazer com que ela faça tal coisa, tal coisa. Não. Ele foi aquele personagem que tava ali só pra ajudar e pra auxiliar. Mas, Patrícia, mas se eu acho, por um lado, se ele fosse muito em cima dela, ficava até obsceno para a época, Uhum. sabe. Tipo assim: "Ah, a mulher tá sozinha, a mulher é divorciada, então, como ela é divorciada, eu vou aproveitar, que ela não tem nada o que perder", sabe. "Ela já tem filho, então vou aproveitar". Mas não, ele tem também uma mentalidade bem diferente, e também bem diferente realmente da sociedade vitoriana, dos homens ali. Porque se fosse um cara sacana, ele queria somente aproveitar Uhum. a, a, a ela, né? É. Ou até espalhar fofoca também, assim, Sim, da dizer mesma que forma que os teve, outros estavam. verdade, que teve alguma relação com ela, que ela é promíscua, só sujar mais ainda a imagem dela, porque, enfim, tem homens desse jeito. Uhum. E você E outra tocou. coisa, se tornou esse romance, eu achei ele tão atual. Ele é muito atual, porque se você vê essa questão da mulher solo, da mulher, solo com filho, da mulher separada, é muito estigmatizada ainda hoje. Se Sim, é você muito vê, julgado hoje em dia muito ainda. julgada. Se você vê um homem separado, e até mesmo com filho, não é tão julgado quanto uma mulher sozinha. Imagina aí a Uhum. mulher sozinha, aí fica aqueles apontamentos, ela vai receber homens em casa com a criança, não sei o quê, ela não pode, quer dizer que ela não vai poder reconstruir sua vida? Será que ela não vai poder se relacionar com outros homens? Uhum. Não é E não? até a questão que você falou da criação da criança também, hoje é muito julgado também a forma que uma mãe solteira cria o filho sozinho Aham, também. E você estava comentando antes e eu lembrei das personagens se sustentarem sozinhas. Nesse livro nós também temos isso, né, com a personagem da uhum. Ellen. Ela é pintora e ela vê isso daí como uma forma de ela também conseguir sustentar ela e o seu filho. Então acaba sendo algo bem interessante também que a autora trouxe na história. Ela se sustentando com a sua pintura, com o seu talento, e ela consegue fazer isso de uma forma sozinha, só ela e com o filho dela. Então foi algo totalmente diferente também de outros livros vitorianos que a gente vê. É verdade, porque se você perceber ali, se você pegar outros livros vitorianos, outras histórias, até filmes da era vitoriana, a mulher é totalmente dependente do homem, né? Porque, enfim, é Uhum, uma sociedade patriarcal. E aí, até mesmo, se você pegar livros ali da era vitoriana, muitas mulheres elas estão impedidas, né, de estudar, de conseguir uma faculdade, de um emprego. Por quê? Porque a sociedade inteira quer que a mulher fique dependente do homem. E aí é difícil, né, a mulher conseguir emprego. Eu não lembro qual foi o livro que eu li, eu não sei se foi a Jane Eyre mesmo, que tinha uma passagem sobre isso, que
a mulher ainda trabalha. Não, lembrei agora, não era a era vitoriana, mas a gente pode trazer um pouco disso. E o Vento Levou. O Vento Hum, Levou tem uma passagem, se eu não estou enganada, que essas meninas elas trabalhavam até antes de se casar. Após casar, não trabalhavam mais, porque era abominável. Uma mulher casada trabalhar, não podia. E aí tem a Scarlett O'Hara, né, que quebra as expectativas daquela época também. Ela é uma mulher muito à frente do tempo. Então tinha isso, né? E eu creio que seja bem parecido com a era vitoriana. A mulher não podia trabalhar, mas talvez trabalhasse ainda um pouco na juventude, e era um trabalho super simples, não era um trabalho que exigisse muito, porque os homens não deixavam que as mulheres entrassem em determinadas partes ali, né, porque é um ambiente extremamente masculino. E eu creio que isso foi muito duro para Ellen, né, porque ela trabalhar, manter a casa, imagina, isso é muito à frente do tempo para aquela época. uhum. E totalmente sozinha, né? Porque se Sim. for ver ali a da família dela, né? Não tinha pessoas assim pra auxiliar ela e ficar do lado dela, amigos também. Ela é Uhum. uma personagem completamente sozinha na história, se for ver. Mas tem, né, os outros personagens ali também na narrativa. Tem outros. Agora dá pra gente falar das partes polêmicas ali do marido dela. Tem muitas questões a respeito do marido dela na história que toma bastante tempo do livro. Conta desde quando eles se conheceram, quando eles se casaram e tudo que ele fez ela passar. Ele era uma pessoa que ficava fora, né, por muitos dias, ficava fora por muitos dias. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, mais pra frente, que depois ela fica longe dele por uns dias, e ele acha isso um absurdo. Como que ele vai ficar vários dias longe dela? Mas antes era ela que ficava vários dias sozinha, né? Só que ele não sabe cozinhar, não sabe administrar uma casa, então ele não pode ficar sem ela na casa, né? E E. aí tem outra coisa bem, aliás, duas coisas bem interessantes, porque na época, né, acho que na época mesmo vitoriana e na época elisabetana, né, que é da Rainha Elizabeth, os homens tinham amantes, era normal os homens terem amantes, mas se fosse o inverso, era abominável, né? Uhum, Outra coisa é a sociedade, isso já vem de eras atrás, de sempre associar a mulher em trabalho doméstico, né? É uma coisa absurda, porque sempre associam a mulher a trabalho doméstico, nunca o homem a trabalho doméstico, nunca o homem cozinhar, nunca o homem limpar a casa. É tanto, até hoje isso está na sociedade. Se você uhum, perceber, a mulher é sempre associada à cozinheira. Raramente você vê o cozinheiro. A cozinheira, a faxineira, sempre a mulher associada a trabalho doméstico. Aí vem essa discussão, né, de que ela ficou fora, mas ele não podia cuidar da casa, porque é abominável um homem ser associado a trabalho doméstico. uhum. E tem outros personagens na história ali, os amigos dele também. Agora ficou meio nebuloso, assim, pra mim, a parte dos amigos. Também já faz uma semana que eu terminei o livro. Uhum. Mas o que que você achou do acréscimo dos outros personagens na história ali, nessa parte do passado dela, né? Olha, como eu ia dizer, sinceramente, tem coisas que poderiam ser Sim. tiradas da história, né? Porque, assim, o que que eu acho que seria interessante? Mostrar é, é, tudo isso, né, que aconteceu, que a gente falou, claro, mas também uma progressão dela, uma progressão de um jeito que focasse mais na Ellen, porque quando focasse muito mais na personagem, porque eu sei que naquele momento a Anne Brontë, eu acho que quando ela foi escrever, ela queria chocar também, né? Chocar a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê toda essa relação dela com o passado, com o presente, e até perspectiva do futuro, é como se fosse ela fazer um mini protesto ali, né? Se a gente enxergar dessa forma, protestando, até porque esse romance tem um cunho feminista muito forte. Então, eu creio que seja isso. Uhum. Os outros personagens também foram meio descartáveis, assim, pra mim. Uhum. O principal mesmo, o grandioso do livro é a Ellen.
toda a construção dessa personagem que volta, tem a narrativa do presente, que a gente fica meio misterioso quem é ela, o que aconteceu com ela, depois volta pro passado, começa a contar de uma forma linear tudo que aconteceu com ela no passado, que reflete a esses mistérios que ela tá meio que escondendo, assim, né, se protegendo ali no presente da narrativa. Então, quando envolvia esses outros personagens que estavam meio que atrapalhando ali a vida dela também, do casamento que ela tava tendo e tal, foram meio descartáveis pra mim também. Eu acho que o livro Sim, poderia ter sido mais condensado, assim, nessas enxuto um pouco. partes. É bem interessante que eu não sei se você percebe, mas até agora os romances que eu li das Brontês sempre começa assim, como se fosse o presente ou o futuro. Geralmente é o presente, aí depois ele volta ao passado. Por exemplo, Jane Eyre, se eu não estou enganado, começa a Jane Eyre narrar, ela já velha, né? Se eu não estou enganado, a história, né? Porque quem narra Uhum, é ela, né? Até porque chamam autobiografia, uma coisa assim. sim, aham. Eu acho que aquela edição da Zaha tem o subtítulo como autobiografia, porque é a Jane que vai narrando a história já, isso sendo no futuro, né? Ou é no Uhum, presente, enfim. E aí tem essa coisa, né? Esse livro cai na mesma ideia. O livro é narrado no presente, mas aí ele volta para o passado. Porque é assim, o que eu entendo nessa técnica toda de estar no presente e voltar para o passado, eles precisam mostrar como foi a criação do passado, como foi a construção da pessoa Ellen, da pessoa Jenner, como é que foi a índole dela. Isso porque a índole dela no momento atual é justificada com as ações dela do passado. sim. Então, eu creio que tem esse contrabalanço aí, porque a era vitoriana ela é muito presa à tradição. Então, quando fala tradição, sempre olhar para o passado. É o que eu acredito. Uhum. É isso, não sei o que mais que a gente pode comentar aí sobre o Tem livro. mais alguém? Tem alguém É, falando alguma coisa aqui? Se alguém tem quiser alguém, acrescentar. quem gostaria de perguntar alguma coisa? Quero dizer que a parte depois, quando a gente vai pro passado, ele é muito intrigante, eu não conseguia largar o livro. Eu cheguei assim, meu Deus, eu tenho que largar o livro, eu queria saber mais o que, que ia acontecer, se ela ia se divorciar dele. E eu achei assim, eu fiquei muito surpresa. É o negócio, é aquele livro vira-página, né, que a gente Sim! chama. E daí, tipo, o cara lá falando, o teu marido tá te traindo, não sei o que, daí ela vai lá, se esconde lá no matinho lá e pega a traição, e daí, sabe, tudo uns negócios assim de Aí a gente quer ver a reviravoltas. reação dela, depois o que é que ela vai fazer? Vai, Sim, o que que ela vai vai fazer? desmascarar? Como é que vai ser? É muito legal, eu adoro clássicos assim, o pessoal fala, né, o clássico da fofoca. São os Sim, meus sim. favoritos, os clássicos da E é bem fofoca. interessante porque, assim, Patrícia, meu conceito de clássico, eu até ia perguntar qual é o teu conceito de clássico, porque Uhum, clássico, para mim, são livros onde perduram gerações, aí como o caso desse, e que ele é tão atual quanto foi no passado, né? aham, Ele passa por gerações, mas sempre nos traz uma lição e sempre se conecta com a atualidade, porque eu nunca, faz tempo que eu não li clássicos assim, que é tão atual, né? Passou gerações e, gente, pelo amor de Deus, parece que passa eras e eras e as pessoas não aprendem. Os uhum, homens aqui são iguais dos homens atuais, a sociedade ainda aponta o dedo para as mulheres, só porque as mulheres são divorciadas e são sozinhas com os filhos. Então, eu fiquei muito chocado com isso, sabe? O quanto ao... E para mim, o conceito de clássico, ele está muito nisso, né? Passa por gerações, mas ainda ele tem muito, muito mesmo a muito nos a ensinar. ensinar, e além do mais, é muito atual. Uhum. Eu também acredito nisso. E o que vale mesmo é a experiência que você vai ter com aquela leitura, de conhecer essa história que é lida por várias gerações e por que ela Uhum. tem ainda tanto a ensinar nos nossos dias de hoje, mesmo se ela sendo escrita naquela época. É essa experiência que a gente gosta de ter lendo um clássico, né? Conhecer essas histórias. Eu adoro isso.
Por isso que eu gosto de discutir, né, fazer as leituras coletivas, Sim, porque é sim. mais interessante você conversar com as outras pessoas a respeito disso. E até, por exemplo, os clássicos de ficção científica que prevê coisas do futuro. Quando você olha essas coisas do futuro, nem parece tão futuro assim, porque qualquer errinho assim na nossa sociedade pode virar essa distopia. Falar em clássicos Aham. do futuro, clássicos de ficção científica, tem um clássico que depois leia, você vai ficar de queixo caído. Esse clássico é de 1902, tá? O homem ainda não tinha ido à Lua, eu acho que nem se pensava ainda sobre isso. E esse clássico é de um autor russo. É, eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é Estrela Vermelha. Por que a Hum, Estrela Vermelha? Ele vai criar uma utopia em Marte. E lá em Marte é como se tudo fosse mil maravilhas, coisa linda, maravilhosa, a fauna, a flora, ele fala tudo isso de Marte. E aí, em 1902, esse autor russo já, já tinha viagens para a Lua, já tinha viagens para o espaço, já tinha viagens para Marte. E aí a gente sabe que décadas depois, teve também, a Rússia levou, né, os seus homens para a Lua, né, como os Estados Unidos. Aí é considerado um livro que previu isso, né? É um livro que meio que teve uma premonição do homem ir à Lua, e foi isso. uhum. Gente, é sensacional. A Estrela Vermelha. E é super curtinho, dá para ler bem rapidinho. Eu Ai, acho que que ele tá no legal. Kindle Unlimited, se eu não estou enganado. Ah, obrigada pela recomendação. Muito Mas, bom. pois é, então, mesmo assim, mesmo sendo algo assim pro futuro, a gente vê que tem tudo, todos os clássicos têm muito a ver com o nosso tempo de hoje. E a gente aprende muito com isso, eu adoro. E esse livro, ele ele foi um clássico, assim, que flui muito a leitura, que você quer saber o próximo capítulo e que saber o que vai acontecer depois. E até quando termina a parte do diário, você fica ainda mais ansioso pra saber como que vai ser o final da leitura. Que eu acho que a gente até não comentou essa parte, né, do final. Que ela volta pro marido dela, o marido dela ele tá doente, tá morrendo, e ela vai lá insistir para que ele libere o filho, né? Que ela consiga criar o filho dela sozinha, sem precisar do. Ela consiga a separação definitiva dela, né? E ela resolve acabar. Ela fica cuidando dele até no leito de morte. Então acaba sendo até um final meio comovente. O que, que você achou Não, dessa achei escolha também. E dela? nisso, me chamou a atenção um ponto que me lembrou também, não vou dizer, tá, gente? Mas me lembrou um pouco o final de Jane Eyre, né? Aham, Não verdade. é isso? Me Uhum. lembrou um pouco o final de Jane Eyre. Mas o que me chamou a atenção é algo que essa questão de privar a mulher da liberdade, porque de certa forma até no final ela ficou presa. Sim, ele não Se- queria liberar Não, ela, mesmo morrendo. ela foi negada até o nome, gente. Nisso mostra claramente que até o nome negaram a ela, porque ela tinha que se desprender dele, né, para ela conseguir o seu nome de solteira, enfim, tudo aquilo. Até o nome foi negado. É assim, é muito atual, não tem coisa tão atual do que esse negócio, não. Mas o final é comovente demais. Me lembrou muito quando eu li, eu disse, eu lembro dessa história em algum lugar. E aí me veio à mente o final de Gené. Uhum. Muito comovente. Esse livro ele foi escrito antes ou depois? Eu não lembro a linha cronológica desse livro Esse comparado aos livro outros livros foi das escrito irmãs. em 1948. Deixa eu ver aqui. Jane. Mas assim, eu adorei o final. Eu achei ele bem comovente. Eu amei muito essa Jane foi protagonista. publicado um ano antes, em 47. Esse foi em 48. Hum. Ah, Aí, então. é, Se for ver, né? Ele foi, tipo, o pioneiro, né? Digamos. mas se você olhar no fim das contas, as irmãs se conversavam, né? Até Sim, porque parecia que elas estavam escrevendo tudo meio na mesma época também, a gente não da mesma sabe. época, até porque elas conseguiram, principalmente a Anne e eu acho que a Anne escrevia desde pequena, publicou também desde pequena, mas elas se conversavam, com certeza, porque tem aí questões muito parecidas ali, se você vê, até porque eu acho que isso faz muito da criação delas, né? Acho que a criação delas marcaram muito elas.
porque se você ver aqui, são livros para a época extremamente subversivos. Subversivos que eu digo é contra o regime daquela época, ou seja, contra os costumes do governo, contra os costumes da sociedade vitoriana, enfim. Uhum. Ai, muito bom. Eu tô extremamente apaixonada pelos livros das Irmãs Brontë, assim. Eu gostei dos Ah, três eu que eu li até gosto, eu gosto. agora. Para mim, acho que só está faltando o professor da Charlotte, Shirley e a Violet. Acho que foram esses três O só. ano que vem, aqui no Clube de Clássico, nós vamos ler Shirley. O ano que vem já tá programada a leitura para o próximo ano. Então, para quem quiser participar, se o Cris também quiser participar da leitura de Shirley, já que ele ainda não leu, tá convidado também. E esse livro é bem grandão, né? Eu vi que ele tem Enorme. enorme É esse maior do livro. que esse. Uhum. Mas Tem aí, que ser uns 2 meses lendo. vai ser 2 meses. Vamos ter um mês a mais pro ano que vem. O ano que vem até, não sei se o pessoal já entrou lá no grupo geral, eu já conversei que as nossas próximas leituras do ano que vem vão ser a cada 2 meses, porque tá meio sendo um pouquinho puxado ler um clássico por mês para muitas pessoas lá no clube. O pessoal achou legal fazer a cada 2 meses, com a discussão, assim, Só mais se for um clássico espaçada. mais fino, né? Que dá para ler em um mês. Mas mesmo assim, como a gente já tem o clube há 3 anos, a gente já leu Uhum. principalmente os que a gente mais queria, né? Os mais famosões, assim, que a gente mais queria. Já deu pra ler nesses 3 anos. Então agora a gente vai dar um pouco de espaço, assim, no próximo ano, ver se funciona melhor. Então, queria ver se o pessoal aqui que leu o livro, o que vocês acharam da leitura, comentem com a gente também. E qual que foi a sua nota, Cris? Você deu 5 Eu estrelas dei 5 também? estrelas. Botei, inclusive, cadastrei hoje no Scooby. Eu vou botar também no Goodreads. Eu cadastrei 5 estrelas. Para mim, é um livro 5 estrelas. Com certeza vai entrar no top 10 desse ano. O meu também. E eu não esperava gostar tanto dele. Eu não comecei assim com tantas expectativas, até pelaquela parte do começo, assim, do livro. Mas quando chegou na parte do diário, assim, já totalmente mudou a minha visão que eu Mas tava olha que tendo. contraditório, porque há 2 anos atrás eu li Agnes Grey e entrou para os piores do ano, ou se não pior. E agora os melhores do ano. Mas eu quero reler Agnes Grey porque eu acho que agora eu reflito mais sobre esse momento. Eu acho que era aquilo realmente que ela queria mostrar da personagem apagada. Eu acho que era aquilo mesmo. Ó, falaram aqui que o professor é o único protagonista masculino dos livros É, delas. e ele é bem pequeno. Eu comprei ele bem baratinho naqueles e-books da Principes. Eu gosto das traduções da Principes, são muito boas. E aí, aí eu peguei ele em e-book. Eu gosto de ler os e-books da Uhum. Principes. Ah, eu quero ler todos agora também. Quero ler todos, Ah, porque faltam 3. vou colocar como meta de vida aí. Eu Porque já tô eu já separei eu tô com o pescoço duro aqui porque eu fui ontem dormir e eu tô dormindo no sofá, e eu tô até com uns sarrompos aqui. Mas eu tô com um romance de época ali, separei, porque eu já quero emendar um outro. Deixa eu pegar para mostrar para vocês rapidinho. pode pegar. Eu esqueci de pegar o meu livro aqui pra mostrar a minha edição que eu li da Morro Branco. Da Morro Branco, não. Da Martin Claret. Ela não tem muitos textos, não tem textos de apoio, mas eu vou ver se eu consigo ler alguns textos de apoio das outras edições. Cris, o que você já leu toda a introdução da Penguin? O que você tá Não, não achando? li não, é Ainda não enorme. terminou? É É muito enorme, grande? muito grande. Muito grande, deixa eu ver aqui. A da edição da Martin Claret não tem. Tem uma introduçãozinha, eu acho que de 2 páginas, se É não me uma engano. aula, olha, sabe quantas páginas? 50 páginas, 44 páginas. Só de Ai, bastante introdução. conteúdo. Ó, Ai, Evelina. Evelina, é da Frances Burney. Tá no 1001 livros. Esse aqui, aí eu quero Ah, ler. aquela meta.
É, naquela meta gigantesca. Então, gente, vocês precisam conhecer o canal do Cris, se vocês ainda não Gente, conhecem. Vão acompanhar lá os projetos de leitura gente, dele. olha, sigam lá, sigam lá, sigam lá. E também É, lá no Instagram, tá, gente? ah, dá pra você colocar teu Instagram no chat ali. Dá? Dá, eu acho que você é VIP, dá pra pôr o Instagram. Eu vou deixar na caixa de descrição aqui do vídeo também, que vai estar lá no vídeo, no YouTube. Pra quem tá assistindo no Uhum. YouTube, vai estar o link do canal e do Instagram do Cris pra vocês seguirem ele e os projetos de leitura dele, porque pra quem gosta de clássicos, o Cris é a pessoa certa pra vocês acompanharem, porque ele lê muitos clássicos Muitos também. clássicos, gente. Já Muitos lemos, ó, clássicos. para vocês terem uma noção, já lemos Guerra e Paz. Foi a primeira leitura do grupo, né, que a gente leu. E aí foi em 2017. Mas aí vamos repetir agora, como já tem mais gente, eu vou reler com o pessoal Guerra e Paz agora em janeiro. Aí Guerra e Paz, O Tempo e o Vento, lemos todo o Tempo e o Vento. Ah, esse eu ainda não E li. é muito, muito maravilhoso. Demoramos 4 meses para ler os 7 volumes. Aí Nossa. lemos os 7 volumes do Tempo e o Vento, Os Miseráveis, é, Dom Casmurro, também, enfim, um monte de coisa. Grande Sertão Veredas, O Nome da Rosa, Jane Eyre, O Morro dos Uivantes, tudo isso já lemos, né? Acho que os principais clássicos, sim. Exceto o Don Quixote, que ainda não lemos. Ah, a gente também ainda não leu Don O Don Quixote. Quixote. Mas agora o com Moby Dick, ó, pra quem tá de olho nessa leitura, agora tem uma edição nova da Antofágica, né? Nessa edição que você Maravilhosa, tem. né? Pra quem tá de olho nessa leitura, é a próxima leitura aí que o Cris vai fazer. Gente, é muito grande esse livro, é pesado, viu? Então participem. Muito obrigada, Cris, por aceitar o Nada. convite da nossa discussão. Não, adorei, adorei. Foi ótima discussão. Porque Não, eu acho que acrescentou é a parte mais muito. enriquecedora, né? Uhum, Porque, enfim, cada um traz uma opinião diferente. Apesar da gente ter lido o mesmo livro, mas são pensamentos diferentes. Eu acho que acrescenta, traz maior bagagem, né? uhum. Tenho certeza que você enriqueceu muito a nossa discussão. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Então, gente, é isso. É Muito obrigada isso, a todo gente. mundo que participou da leitura coletiva. Agora, nesse mês, a gente está lendo o Grande Sertão Veredas, que vai ser uma discussão, assim, muito incrível também, porque eu vou trazer a Ju do canal Ju and Books, e ela teve algumas aulas na faculdade dela sobre o livro. Vocês Então, já aham, começaram? já comecei. Eu já li 20% do livro. Eu tô amando. Tá muito boa a leitura. Foi o Ele é livro. complicado. Eu confesso que foi o Aham. livro mais difícil, ainda não superei, mas foi o livro mais difícil que eu li na vida. Ele tá sendo bem difícil, mas agora na parte que eu tô, assim, Assim, a simplesmente. dica que eu dou, leia em voz alta nas partes que vocês assim não conseguem compreender, porque é tudo muito melodioso, né? Você vê ali toda a estrutura de Guimarães, é tudo muito melodioso. Então ele utiliza muita coisa regionalista. E aí o lendo em Uhum. voz alta dá para você ouvir, né? Então é Essa, melhor. essa parte da parte regionalista, uma coisa que tá me ajudando muito é que eu tô lendo o e-book. Daí tem algumas palavras que eu Sim, não aí sei. clica. Você Isso é clica ali, ótimo, ele te né? dá o dicionário. Na época eu li, não tinha o e-book ainda. Aham. Mas é maravilhoso, muito bom. Gente, fujam de spoiler, tá? Fujam de spoiler, porque esse livro aí tem o maior spoiler da literatura brasileira, né? Nacional. Você não vai Fuja. acreditar que eu peguei o spoiler. Meu Deus. Mas Eu mesmo não assim. sabia, né? Eu não Mas mesmo sabia. assim eu tô curiosa, tô Outra adorando. coisa que pode ajudar para clarear, se vocês não conseguirem enxergar o cenário, é o quadrinho, viu? Eles vivem em promoção Uhum. e esse quadrinho está muito bem adaptado, e dá para visualizar o cenário, como é as coisas. Uhum. Eu vou pegar o quadrinho também Vale a para pena. para trazer na discussão. Então, venham participar da leitura. Vai até dia 11 de setembro a nossa leitura. Então, nós começamos já faz uma semana e meia, mas talvez dê tempo aí de participar se você focar na leitura do livro. Com calma, né, no começo. Eu até falei pro pessoal, eu acho que as primeiras páginas, as 80 primeiras páginas são as mais difíceis. Eu até reli. Num dia eu peguei e li umas 50 páginas, no outro dia eu reli tudo, sabe? Porque foi muito difícil passar as primeiras páginas, mas depois, quando você
se Pega o encaixa ritmo, ali. né? É, e se encaixa no que tá acontecendo ali, você não consegue mais largar. Tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Adorando. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou aqui da live ao vivo. Pra quem tá assistindo a live no YouTube também, curtam o vídeo, se inscreva no canal do Cris. Quem não me conhecia também se inscreva aqui no canal. E a gente se vê então na próxima discussão. Tem os links do grupo do Telegram também, tudo aqui na caixa de descrição e aqui no chat eu vou colocar aqui também pra Ah, vocês. tá no YouTube também essa live? Eu vou colocar no YouTube amanhã a live. Ah, tá. Ah, tá. Né? É que eu tô falando como Eu se as pensava pessoas. que tava ao vivo no YouTube. Não, é que eu vou colocar ela amanhã como vídeo no YouTube. Então, pra quem vai estar Ah, assistindo amanhã, a partir de amanhã, daí vai estar as informações na caixa de descrição também. Então é isso, gente. Tchau. tchau, gente.